Boa noite, mulherada bonita. Boa noite, gente. Vocês se arrumaram toda aí? Arrumaram a casa? A casa é você. A casa é você. Ele está à mesa, viu? Ele está à mesa. Se atente que o nosso Senhor separou hoje, essa noite, para sentar à mesa, comigo e com você. E para trazer muitos, mas muitos ensinamentos aos nossos corações. Nesse mesmo espírito, eu sei que está todo mundo sentadinho aí, com coleguinha, com irmã. Queria que você fechasse seus olhos e repetisse uma oração comigo. Fala, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sinto, do que eu tenho clamado. Eu descanso o meu coração. Eu coloco a minha fé no Senhor. Senhor Jesus, se assenta essa mesa. Se assenta a mesa da minha casa. E não saia de lá. Eu preciso de Ti. Amém? Quantas precisam desse Senhor? Eu preciso desesperadamente, irmãs. Que bom vê-las. Foi tudo preparado com muito carinho para cada uma de vocês. Sei que tem algumas nos visitando. Se puder, só faz um sinal. Quem nos visita a primeira vez aqui. A casa é do Pai. Vocês são bem-vindas. Fiquem à vontade. E eu achei interessante, eu preciso compartilhar com as irmãs. Quando o Senhor entregou a palavra, né, sobre maternidade. E aqui, irmãs, eu vou falar, a mulherada tem um dom, uma habilidade, vocês estão vendo? Que delicadeza, que coisa. E as meninas vieram e foram arrumar. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, nós estamos no mesmo espírito. Elas conseguiram trazer um cantinho de casa para a igreja, né? E eu queria que você se atentasse aos detalhes, como o Senhor está falando ao seu coração e te ensinando. E eu sei que tem muitas, tem cadeira aqui na frente, tem umas aqui, ó, faz assim, tia, lá ó, na mesa ali da Cida, podem sentar, viu? Mas eu queria que vocês se atentassem aos detalhes. Por que maternidade? O Senhor, eu teve uma que eu estava conversando com ela e eu achei interessante. Ela falou assim, é gestação? Eu falei, sim, é gestação. Na verdade, muitas já geraram, outras estão, né, em processo, mas não é só natural, irmãs, é espiritual também. E é isso que você vai entender essa noite. A maternidade, ela tem um papel exclusivo, onde somente a mulher pode exercer, sim ou não? Ainda que venham ideologias, ainda que venham, né, várias tentativas de distorcer o que é natural. E eu falava, a gente estava esses dias no sertão e eu disse isso. Eu falei, chegou um tempo onde nós temos que falar, inculcar, ficar no pé mesmo, para trazer à vida, à memória, o que é comum e torná-lo extraordinário. Já observou que o comum hoje, ele é extraordinário? A família antes, pai, mãe, filho e filha, era o normal. Hoje, para alguns já é um escândalo. E o Senhor falou, eu vou levantar mulheres espirituais, preparadas para combater aquilo que não agrada o meu coração. E eu quero te dar a notícia, essa mulher é você que está aqui. O Senhor que te trouxe aqui não foi a sua amiga. Não foi a sua colega que te trouxe aqui. E esse papel exclusivo, né? Eu fui lá para o dicionário, porque eu falei, além do espiritual, olha que interessante, irmãs. É um laço de parentesco que une a mãe ao seu filho. Estado de gravidez, gestação, relação afetiva entre mãe e filhos.
direito, vínculo jurídico que existe entre a mãe e o filho. E vem tantas situações no mundo de hoje que o príncipe deste mundo, chamado Satanás, tem tentado distorcer. E o principal motivo para que Satanás tenha tamanha fúria é que ele sabe o poder de uma mãe. Ele sabe, eu vou repetir isso, porque tem futuras mães aqui também. Ele sabe o poder de uma mãe. E a palavra deixa muito clara. E a maternidade, irmãs, eu entendi no Espírito, quando o Senhor me revelava algumas coisas na madrugada. Eu escrevi isso aqui: maternidade é um ato de serviço, de zelo. Como falar de um zelo, como falar de um amor tão único para uma geração que tem lutado para desfazer isso aqui? Laços. É ou não é? O que tem sido plantado na mente dos nossos filhos é que ainda na infância deles, eles podem ser independentes, eles podem ser quem quiserem. Eles não precisam ouvir a voz de uma mãe. Eles não precisam ouvir a direção de um pai. Mas nós estamos aqui, amém, irmãs? Nós temos a dádiva de ser mãe. E o Senhor começou a me pontuar que aqui nós temos vários tipos de mães. Nós temos as mães avós, talvez você se enquadre nessa. Nós temos as mães tias, você seja uma tia que é uma mãe para alguém. As mães do coração, as que adotam. Temos uma aqui que é privilegiada, tem um monte. Temos mães solteiras, temos mães viúvas, temos mães que se dedicam a levar sozinhos filhos no caminho do Senhor. Mães por consideração. E essa me chama muita atenção. No mundo onde há tanta orfandade, mães por consideração. As solteiras, as jovens que estão aqui estão sendo privilegiadas em aprender e ouvir isso agora. Mães por consideração. Existem jovens, adolescentes que olham para a sua vida e que não têm uma maternidade dentro de casa, mas que enxergam você como uma referência, sabia? Quantos meninos e meninas que não têm dentro de casa, e isso é muito engraçado porque a igreja, eu sou fascinada pela igreja, eu falo, a igreja não é a parede, a igreja somos nós, mas eu sou fascinada pela instituição igreja porque literalmente o que a palavra do Senhor fala, ele faz com que o solitário habite em família. E a igreja, ela tem um papel fundamental de muitas vezes ser essas referências que faltam. De ser você, mulher, um instrumento de transformação e salvação de muita tragédia. E eu faço parte um pouco desse número, que eu tive líderes dentro de uma igreja que foram referência para o meu casamento. Que me deram, que apontaram o rumo, me apontaram o como. E para a glória de Deus, essa verdade absoluta, ela deu fruto. A única verdade que você vai encontrar do que é ser mãe, do que é ser mulher, está na palavra de Deus. Eu te chamo essa noite para você se esforçar, as que têm dificuldade, a ser uma mulher espiritual. Porque, irmãs, para combatermos tudo que nós vamos falar essa noite, apenas sendo mulheres espirituais. A nossa carnalidade não suporta, as nossas emoções não suportam. Mas você, ativa o seu ouvido e o seu coração. Aqui o Espírito Santo vai falando, vai te direcionando. Ai, não tem como dar erro, não. Não tem como dar erro. Você e eu fomos feitas para sermos mães. De uma forma aqui de ser mãe que eu li, com certeza você se enquadra em alguma. E a gente vai ver duas mulheres hoje. Duas gerações, duas maternidades que me saltaram os olhos. Quando eu estava olhando... por que o tema maternidade? Porque eu entrei num desespero dentro de casa e falei, Senhor, por que essa geração tão fria? Por que uma geração tão mal? Ainda que eu saiba que esteja na palavra que os últimos dias o amor esfriaria, as pessoas buscariam mais seus próprios interesses, se tornariam mais egoístas. Eu falei, mas Senhor, ainda há um povo seu aqui na terra. E o Senhor disse ao meu coração, vocês precisam retornar para a raiz. E eu fiquei com aquele encucado. Raiz.
E eu fiquei com essa palavra. E o Senhor eu falei, Raiz, ele falou, Paula, qual é o único papel que a mulher exerce que o homem não tem como? Volta para casa. Sabe, irmãs, existe uma geração doente, porque por muito tempo nós estávamos adormecidas na nossa doença como mães, como mulheres. Mas chegou o tempo, sabe, de chegar a nossa consciência, o nosso coração ser completamente tomado de muito temor e dizer, eu não vou vacilar na carreira que o Senhor me deu como mãe. Você não vai vacilar. As futuras mães serão totalmente diferentes. E eu vou pedir a ajuda do Bruno, porque a gente já começou atrasado, eu sei que o tempo está... Abre para mim, por favor, Bruno, Lucas 1, 26 a 38. A primeira mãe que nós vamos aprender essa noite é a Maria, é esse versículo que está sobre a sua mesa. Lucas 1, 26. Amém. No 6º mês, foi o anjo. Quem foi enviado, irmãs? O anjo, repita comigo, o anjo. Da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, quem entrou, irmãs? Concorda comigo que para uma pessoa ver um anjo, ela tem que ser espiritual? E o anjo disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E eu quero agora dizer a você, alegre-se mãe, porque você é muito favorecida. O Senhor é contigo. Você vai conseguir cumprir sim a sua carreira de mãe. Você vai conseguir cumprir sim a referência que você tem e carrega do que é ser mãe. Paula, você não tem noção do caos que é lá em casa, não tem problema. Jesus resolve os caos, olha aí. Ele provoca caos, irmãs, presta atenção. Uma virgem que estava noiva, não era nem casada, mandou um caos. Mandou o anjo falar para ela, ei, você nem teve relação com seu marido, mas você vai engravidar, tá bom? Imagina você ouvir essa notícia. Tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Continua, por favor, Bruno. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. Será que ficou ansiosa, irmãs? E pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Continua, por favor. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você não precisa temer. Já foi achada a graça diante de Deus sobre a sua maternidade, sobre a minha. Prossiga, por favor, Bruno. Vamos até o 38. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Continua. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti quem? Descerá sobre você quem? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pode parar por aí. Deixa em Isabel. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu filho na sua velhice, sendo já no 6º mês. Aqui eu vai contar a história de Isabel, que depois eu entro. Presta atenção. Maria. Por que vocês acham que o Senhor escolheu Maria? Já parou para pensar nisso? A única coisa que a Bíblia relata sobre Maria, tinha muito texto para ler, mas está na Bíblia, depois você pode ler em Lucas toda a história, é que Maria era muito pobre. Muito humilde. E para mim, irmãs, eu tenho o discernimento que Maria era muito santa. Porque para ela ser escolhida para carregar o homem mais santo que o mundo teve na terra, ela tinha que ter esse DNA. Santidade.
A primeira mãe que nós estamos falando essa noite é de uma mãe que foi escolhida porque carregava a humildade, porque ela tinha muito temor e porque ela também exalava a santidade. Ela era totalmente separada daquele momento ali da sociedade. E eu acredito que também ela era corajosa. Porque, irmãs, para Maria, numa situação dessa, ela era escorraçada de uma cidade se soubessem que ela estava grávida ali sem ter casado. Ela era extremamente excluída da sociedade. Mas o Senhor achou graça em Maria. Será que essa noite o Senhor pode achar graça da sua vida? Como mãe, como uma futura mãe? Mesmo sabendo, e é o que mais me impressionou, quando eu meditei nisso aqui, mesmo sabendo da profecia do filho que ela estava carregando, o que ela fez? Ela não perdeu a fé. Ela conduziu o nosso Salvador até o final da sua jornada. Maria, para mim, foi muito íntima do Senhor quando ela ouviu aquela voz de comando do anjo. Eu imagino que o temor que ela carregava, ela falou, uau, peraí, o recado é esse, vou contextualizar. Você vai gerar um homem que vai salvar a humanidade. E você olha para sua casa, quem você acha que é seu filho ou sua filha? Ele é um agente de transformação e de salvação dessa geração. Eu e você carregamos salvadores de uma geração perdida. O mesmo poder, o mesmo espírito. Talvez aqui a gente tem vários cenários de mães, que eu conheço a maioria. Tenho mães que já estão vivendo a síndrome do ninho vazio. Tenho mães que já estão vivendo a fase vó. Tem mães que estão iniciando, aprendendo. Independente do tempo que você esteja como mãe, o Senhor tem liberado um poder sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Ela, lá no versículo, quer ver? Lucas, abre 2, do 40 para frente para mim, obrigada. Lucas 2, do 40. Em vários momentos, quando você vai ler a história de Maria, um versículo me saltou muito aos olhos, que Maria, em todo o tempo que ela ouviu a voz de comando, as missões, ela guardava o coração. Agora aqui bem para frente, olha na situação onde e como já estava Jesus. Jesus já foi gerado por Maria e o menino crescia, o menino aqui é o nosso Jesus. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Só uma pausa. Eu vou continuar aqui, mas... Se ele crescia em sabedoria, em graça, ainda criança, quem tinha esse papel, irmãs? Vocês estão entendendo a profundidade? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, regressaram e o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Jesus fez uma arte aqui, irmãs, é isso mesmo. Ele deu uma escapulidinha, ele saiu de perto dos pais, para você ver que ele era filho como os nossos. Ele saiu correndo para quê? Continua. Passados os dias, pensando que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes. Como não acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Próximo. 3 dias depois, olha o tempo que Jesus sumiu. Eles os acharam no templo. Irmãs, eu perdi o Pedro por 1 hora, eu quase morri. Quase morri. E eu fico pensando, Maria sem Jesus, 3 dias depois, acharam no templo sentado, entre os doutores, ouvindo e fazendo pergunta. Continua. E todos os que ouviam ficavam admirados com a inteligência e com suas respostas. O que é que você tem ensinado aos seus filhos?
Como é que você tem preparado os seus filhos? Quando viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: filho, por que fizesse isso conosco? Se fosse eu, dava uma surra, irmãs. Jesus, teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Continua. E lhes respondeu: por que me procuráveis? Olha a resposta de Jesus. Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Vocês estão sentadas, né, irmãs? Segura que eu apanhei primeiro. Existe um tempo determinado até onde eu e você, como mãe, podemos acessar o coração e ensinar os nossos filhos. 12 anos nos indica um tempo. E hoje, trazendo para as nossas gerações, né, a Graça está aí, sabe melhor que eu aí a questão aí da psicologia, mas eu acredito que, me corrija se eu estiver errada, 9 anos uma criança já absorve com muito entendimento, né, tudo que é ensinado a ela. Vamos colocar então. Até 9 anos, o papel da mãe é fundamental. Lembra do zelo da maternidade que a gente começou a falar? Do ensino? Você lendo depois o texto, você vai ver que Maria ensinou muito. Nos detalhes, irmãs, Maria, como eu e você. E chegou um determinado momento que já não cabia mais Maria. Quando Jesus dá essa resposta a Maria e fala: você não sabe por que eu estou aqui ouvindo a palavra? Jesus estava literalmente correndo atrás da palavra, aprendendo com os mestres, mesmo ele sendo Deus. Chegou um momento em que Maria já não saciava mais Jesus. Que o pai e a mãe já não caberia mais palavras, instruções, exemplos. Porque o que ia suprir ele agora, a partir de agora, tudo que foi inculcado já tinha sido. Agora era a missão que ele tinha de chegar no destino dele. E ele começou a andar com as suas próprias pernas. Irmãs, isso é muito sério. Se eu como mãe, eu atraso o ensino que eu dou aos meus filhos, eu faço ele perder um tempo. Eu crio uma geração muitas vezes insegura, passiva, omissa, porque eu estou guardando meu filhinho, eu amo tanto. Gente, imagina a resposta desse menino para a mãe. Poderia virar e falar: menino, o que é isso? Me respeita que eu sou sua mãe, você tem que me amar mesmo, você tem que ficar comigo debaixo da minha asa. E ele deu uma lição. Mãe, pai, o que vocês tinham que me passar foi passado, eu preciso agora cumprir a minha missão. É lógico, irmãs, que Jesus não caminhou dos 12 até, né, a sua maioridade aí, de maneira desordenada, não vejo isso. Mas estão entendendo que existe um tempo, existe um ciclo que você tem que se esforçar, tem que se atentar e dizer: Senhor, eu preciso de muita sabedoria, como Maria, para entrar nesse entendimento de graça e passar com muita graça, com muita unção, os ensinamentos que estão no seu coração. Mas para isso, irmãs, você precisa ser espiritual. Porque senão, você vai entrar num ciclo, que é quem eu vou falar agora. Um ciclo de muita ferida, pelo desespero da maternidade. Quando eu vejo a indagação de Jesus, na hora que eu li esse texto, o Senhor começou a colocar no meu coração a responsabilidade de Maria não era ter o seu filho como um troféu. Maria não queria ter uma boa aparência de mãe, ou ela não se envaideceu por ser a mãe de um Salvador e quis mostrar para todo mundo se afirmando, não. Mas o problema, irmãs, que quando nós não somos espirituais, a gente educa, ensina da maneira que fomos tratada, muitas vezes com o coração cheio de ferida. Muitas vezes você oferece ou você quer proteger o seu filho de uma maneira que na sua carnalidade, é onde nós vamos falar agora, aí o Senhor começa a desnudar, a mostrar. O Senhor colocou para mim crianças rudes, mal educadas, inseguras, medrosas, brigonas, agressivas, introvertidas, porque a mãe não entendeu a missão de ser bendita toda a geração que ela carregava. Mães que educam para ter reconhecimento dos outros, mas não para levar o filho a uma missão. Isso é muito sério, irmãs. Passei uma situação com uma amiga esses tempos, não tem muito tempo, que eu achei incrível a posição dela.
o filho deu a birra, né? Sabe aquele show bem dado? E todo mundo, lotado de gente, assim, todo mundo esperando o quê? Agora ela vai pegar, vai levar, vai corrigir, né? E fazendo aquele, perdeu o controle, irmãs. Acho que, né, ninguém nunca passou por isso aqui, né? Ninguém foi mãe, nunca teve piti de menino. E aí ela parou, chamou ele num canto e foi acalmá-lo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Porque, para mim, o que eu aprendi, querendo ou não, era que qualquer coisa que envergonhasse os pais teria que ser, de fato, disciplinado. Mas eu entendi como ela conduziu a disciplina. Ela não deixou de disciplinar. Ela puxou ele no canto, conversou, a criança acalmou. E eu fiquei assim, eu confesso que por dentro eu fiquei indignada. Eu falei, faltou uma vara ali na hora, né, de corrigir o negócio. Mas eu entendo que tem a hora, irmãs. Até para disciplinar seu filho, você precisa de sabedoria. Tem os motivos, tem a hora, não é na hora da raiva, não é na hora da ira, e não é quando você está descontente. Você precisa de sabedoria e graça para corrigir os seus filhos. E aí depois ela falou para mim, quando passou tudo, ela falou, a minha vontade, porque todo mundo estava me olhando, era de mostrar assim, quem tem o domínio sou eu, vou bater agora aqui. Mas eu pensei na ferida que eu podia causar no coração do meu filho, batendo nele com raiva pela vergonha que eu estava passando. Irmãs, isso é muito sério. Sabe quantas feridas a gente causa? Quantas dores a gente causa? Por simplesmente carregar um peso de vaidade. Talvez você precise ser aceita. Você precisa ser reconhecida. Você quer um mérito de ser mãe. Eu conheço mães que falam assim, não, eu só vivo por conta do meu filho. E que quando você vai ver na realidade, não está vivendo por conta do filho. Ela está querendo mostrar que ela está. Mas o tempo de educar, de estar à mesa, de ensinar, de estar junto, ela não está. Mas o que ela quer? Ela quer que alguém chegue e fale, uau, que boa mãe você é. Irmãs, eu apanhei muito ouvindo essa palavra aqui do próprio Deus. Cuidado, o Senhor está nos chamando para um tempo de despertar. E nós vamos sair daqui curadas. Você vai sair daqui cheio do Espírito, com poder, para ainda consertar o caminho, porque ainda há tempo. Ainda que seu filho já casou, já saiu de casa, ainda há tempo de você ligar e pedir perdão. Sabe, se você foi uma mãe violenta, agressiva, não sei. Ou se você não soube dar carinho, foi muito fria, não sei. Ainda há tempo de você fazer isso. Porque é o nosso próximo exemplo, Sara. Eu não vou ler os versículos, são muitos, mas eu quero contextualizar. Sara era uma mulher estéril. O esposo dela era Abraão. Antes Abrão e antes Sarai. Depois o Senhor muda o nome dos dois. O Senhor dá uma missão para Abraão. Fala assim, Abraão, você vai ter filhos. E ele fala de várias promessas e fala, olha para as estrelas, tenta contar. Assim vai ser a sua descendência. E o Senhor começa a liberar palavras para Abraão com uma mulher estéril. Que Deus louco é esse que a gente serve? Como é que ele libera tanta palavra para uma mulher totalmente estéril? Só que, irmãs, o que aconteceu no decorrer da vida, do relacionamento de Sara e Abraão, deixa eu te dar uma notícia, não foi um ano. Não foi um dia. Sara foi ter Isaac com 90 anos aproximadamente. 90 anos. E quando o anjo foi falar com ela para dar notícia, porque primeiro o Senhor fala com Abraão. Quando o Senhor fala tudinho para Abraão. Fala, olha, você vai ter um filho, a descendência sua mesmo. Você vai gerar, mesmo a sua mulher sendo estéril. Por quê? Porque eu tenho uma promessa através da sua vida. Abraão vai lá, transfere todo o recado para Sara. Sara fala, eu estou com você. Eu estou com você. Só que Sara, como uma boa mulher como eu, não sei você, foi passando o tempo, foi envelhecendo. E Sara foi ficando o quê, irmãs? Ansiosa. Ué, mas peraí, como é que eu vou engravidar velha? Não tem nem condição aqui, não tem nem mais períodos aqui para me ajudar, não tem nada. Como é que é isso? Não, já sei. Eu vou ajudar Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, eu sei que Deus falou contigo, eu não sei você na sua casa, mas vamos contextualizar? Não cutuca ninguém aí não, da sua amiguinha, se você conhece. Amor, eu sei que Deus falou contigo, mas você não acha que está demorando, não?
Eu sei, amor, que Deus deu a direção, mas vamos apressar aqui um pouquinho? Eu tenho uma serva ali. Deita com a serva, está tudo certo, não tem ciúme, estou curada. Deita com a serva, porque você vai ter o filho. Porque Deus não falou que tem uma promessa sobre você? Mas espera aí, deixa eu dar uma ajudadinha, né? E ela vai, a serva deita, engravida. A coitada da serva entra num BO gigante, imenso. Por causa disso, vira uma guerra. Hoje, só para vocês terem uma noção, a descendência do filho, né, dessa serva, que era o filho era Ismael, está aí o povo muçulmano, um dos que mais provocam guerras. Por causa de uma ansiedade de um coração de uma mulher, que ainda dizia ouvir o seu marido, mas diferentemente de Maria, que recebeu, ouviu, discerniu o anjo também falou com Sara. Foi o anjo que foi falando com ela. Chegou para ela e falou assim: ei, presta atenção que está próximo e você vai engravidar. Sabe o que Sara fez? Riu. Riu na cara do anjo. Carnal não, irmãs. Maria recebeu do anjo e se encheu de temor. Sara riu. Aí depois, quando acontece que ela fica lá grávida, aí o que acontece? O anjo vai e confronta ela. Fala: Sara, você não estava rindo? Mas tem um detalhe. Antes disso, o anjo fala para ela: por acaso, mulher, tem algum impossível para Deus? Há algo impossível para Deus? Irmãs, o Senhor me mostra uma mãe desesperada para ser mãe, sim ou não? Ela estava desesperada para ser mãe a todo custo. Uma, porque ela tinha uma promessa. E outra, porque ela queria experimentar isso. Mas quando Sara cansou de esperar o agir de Deus, a incredulidade entrou. Talvez você esteja com algumas direções, algumas promessas de Deus para a sua vida. Não sei se é no seu casamento. Não sei se é no seu próprio temperamento que tem feito com que você se afaste um pouco dos caminhos do Senhor, achando difícil viver uma vida espiritual, eu não sei. Mas você não pode, em momento algum, ter uma vírgula de incredulidade. O que, para mim, fez com que Sara, ainda assim, porque Deus deu uma promessa e Deus não ia voltar atrás com a promessa. O Senhor consertou todo o rebuliço que Sara fez, porque Ele não vai contra a palavra e direção dEle. Mas houve muitas consequências. E nós estamos aqui essa noite, irmãs, para aprender que nós não precisamos sofrer grandes danos. O dano de gerar Ismael foi muito grande. Foi muito grande. E o Senhor colocou: agir na minha carnalidade vai promover grandes danos e destruição. Em nome de Jesus, hoje, Paulo, eu não sei ser mãe. Vai para a palavra, o Espírito Santo vai te ajudar. Existem mulheres de Deus que podem te ajudar, auxiliar no caminho. A gente tem muitas mulheres aqui de referência. Mas para você entrar nesse lugar, de sair da sua carnalidade e ser uma mulher espiritual, vai demandar humildade como a de Maria. Minhas irmãs, eu não sei de nada, eu estou no caminho, eu estou aprendendo como vocês. Eu preciso da sabedoria da pastora Célia, preciso da sabedoria da Ana Maria, da Regina, da Lúcia, da minha tia, das mais velhas, eu preciso. Mas o que eu mais preciso é dos ensinamentos da verdade. E vocês têm a responsabilidade de saber essa verdade. E ser agente de transformação. Não só através da sua vida. Querer ser mãe segundo os traumas que eu vivi, segundo o que me fizeram, te faz uma mãe totalmente carnal. Vou proteger meus filhos para não viverem o que eu vivi. É uma frase carnal. Quero ser mãe do meu jeito. Independente do pai. Independente do marido que esteja comigo. Porque talvez a figura masculina para você é tão drástica, tão ruim. Mas deixa eu te dizer, há um tempo
que você pode ir até esse lugar de ensino. Depois dos 12 não é com você, é com o sacerdote, é com a figura masculina. Paulo, eu não tenho a figura masculina. Você tem pessoas ao seu redor, como eu acabei de falar, tem mulheres cheias de Deus e tem homens cheios de Deus. Existem ainda homens de caráter, homens de Deus, nessa igreja. Existem ainda referências de homens de Deus, que você pode falar, me ajuda. Eu sou mãe só. E se você é uma mãe que talvez o seu marido não caminhe, não tenha temor, a palavra te protege, minha irmã, fica firme. Prossiga orando, prossiga se santificando. Prossiga, porque a sua vida está edificando a sua casa. E até que seu esposo não tenha essa sabedoria, busque com seu pastor, busque com o líder, busque com quem te discipula. Estamos construindo uma geração insegura. Geração que não tem mais opinião própria. Que segue a massa. Meninos e meninas que não sabem o que serão no futuro. Meninos e meninas que não sei para onde vou, não sei o que quero. E se eu estiver morando aqui em casa até meus 40, 50, está tudo bem. Irmãs, cada uma tem uma realidade. Eu sei que existem filhos que ficam até adultos e trabalham e estão dentro de casa, mas tem uma missão. Só cuidado para não passar o tempo da missão. Os filhos não são para nós. Jesus foi criado para uma geração. Abraão, Isaac e tantos nós aqui, descendentes, por uma missão. Não perca o tempo do Senhor para sua casa. Crianças que apenas vivem os ciclos da rotina, sem percepção do propósito. Está no automático. A rotina está linda, acorda de manhã, parará, talvez seja assim, faz até o devocional, estuda, a tarefa, os seus exercícios, suas coisas, está tudo lindo, a rotina está linda. Mas não sabem para onde estão indo. A responsabilidade é minha e sua. Você está preparando seu filho para quê? Eu quero que ele seja o melhor profissional. Para quê? Para ser um troféu ou para manifestar o reino de Deus? Você tem ensinado o caminho do evangelho para o seu filho de, filho, você tem que perder para ganhar. Filho, se te feriram, você não vai revidar não. Você vai perdoar. Filho, se estão te amaldiçoando. Mas o que a gente vê é uma geração de mães galinha choca, né? Ah! Não fala do meu filho não, eu faço barraco. Pode falar de mim, mas não fala do meu filho não. Ser mãe carnal. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Jesus, nós precisamos ter temor, Senhor. Tudo coopera para os outros. Tudo coopera para dar a vida a alguém. A amar os nossos inimigos, a abençoar os nossos devedores, os que nos perseguem. Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Senhor, há um coração disponível. Assim como Maria, o Senhor pode olhar para a minha vida, ainda que meus filhos venham morrer pela causa do Senhor, Jesus. Me ensina a direcioná-los, Pai, até o final da sua jornada. As solteiras desse lugar, começa a pedir para o Senhor encher seu coração de temor. Não queira casar, constituir uma família para tampar um buraco da sua carência. Não é esse o propósito. O propósito vai além. O propósito é salvação de vidas. Será que o seu filho tem sido instrumento de salvação? Não importa a idade. Nós temos várias madraças aqui no nosso meio. O Senhor te levantou como uma mãe. Foi o Senhor que te levantou como uma mãe. Não é uma desgraça a sua vida. É um privilégio você ser mãe. Mãe de perdidos, mãe de órfãos. Senhor, enche o nosso coração com temor.
Eu não vou criar os meus filhos para ser um troféu, irmãs, e você também não. Seu filho vai ser usado. O seu filho vai ser usado. Se levante em nome de Jesus. Se você precisa pedir perdão ao Senhor, peça. Deixe o Espírito Santo. A proteção que você mais precisa dar aos seus filhos é a proteção espiritual. Não é dinheiro, não são roupas. Não é comida, não é a melhor escola. A maior proteção que você precisa dar aos seus filhos é espiritual. Como é que eu dou algo se eu não sou? Em nome de Jesus. Ore em todo o tempo pelos teus filhos. Abençoa os teus filhos. E para as mães aqui, peça discernimento. Talvez as mais velhas. Que agora você já não tem mais o controle dos seus filhos, mas você tem a intercessão. E se você errou, peça perdão. A proteção que você precisa empenhar em dar é espiritual. Porque o seu filho, a sua filha, os meus filhos são seres eternos, são seres espirituais. Nós não somos naturais. E essa é a verdade. Resista ao príncipe deste mundo, irmãs. Em nome de Jesus. Resista ao modismo. Resista às ideologias que a televisão, que a sua vizinha, sua amiga. Não sei quem é o enviado do diabo que está sendo, sabe, usado na sua mente. Resista ao príncipe deste mundo, em nome de Jesus. A sua casa vai ser sim diferente. Se você tem sido uma mãe omissa, que não tem levado a sério o seu papel de maternidade, aproveita esse momento. E para aquelas que são mães de coração, se levante ainda mais nesses dias. Se você é uma referência, eu sei aqui várias. A Tiana tem filhos? Tem, né? Quem aqui não tem filhos naturais? Tirando as solteiras. A Cidinha mesmo é uma mãe de vários. De vários. É uma referência. As pessoas observam a gente o tempo todo, irmãs. Sem você notar, você está fluindo alguma água, seja ela doce ou seja ela amarga, mas você está fluindo. Presta atenção. Eu saber o caminho e o tempo de Deus e obedecer vai gerar conquistas eternas. Nós vamos discernir esse tempo, amém? Para a gente encerrar, Bruno, 1 Timóteo 5:8. Diz o seguinte. Eu sei que tem muita coisa que o Espírito Santo quer fazer aqui, irmãs. Se você estiver com pressa, eu vou entender, mas se você não tiver, aproveita. Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir essa noite para nos ensinar, nos apontar o caminho da responsabilidade. Ele não veio trazer julgo, ele veio trazer direção. E a palavra diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé. E é pior do que um descrente. Se você diz que serve a um Deus, que adora um Deus, que acredita nesse Deus, mas não cuida dos que estão contigo, você é uma descrente. Fica de pé no seu lugar. Esse mesmo texto de Timóteo, o Senhor me falou muito em especial sobre uma classe de mães. Eu tenho uma amiga muito especial, que ficou viúva há pouco tempo. Enquanto eu meditava nesse texto e lendo Timóteo, 1 Timóteo 5 fala da forma como nós temos que tratar as viúvas. Eu brinco que Deus tem alguns queridinhos, entre eles as viúvas e os órfãos. Glória a Deus por isso. E eu meditando nisso tudo, eu falei, Jesus, e as minhas irmãs viúvas? O Senhor sustenta sim. Viu, pastor Ednilson, não importa o tempo.
O Senhor está sustentando, o Senhor está fazendo. E talvez você conseguiu se enxergar como Maria, glória a Deus. Você entendeu que há uma missão sobre você e que o Senhor te escolheu. Porque, irmãs, você não teve o poder de dizer, eu vou ser mãe assim, eu vou ser mãe de tal. Não. Talvez você, como a grande maioria aqui, teve filho no namoro, sem um relacionamento certinho. Ou você é estéril ainda. Porque se você entender e Jesus te tocar, você pode sim gerar filhos, como Sara, como várias mulheres da Bíblia.